Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia que vai se finalizando. Até aqui nos sustentou o Senhor. Compartilhar com os amados uma palavra. No Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há um tempo determinado por Deus, para todas as coisas. E no versículo 22 diz: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ao homem foi ordenado a viver uma só vez. Após isso, o espírito retorna para Deus. Não há ninguém que possa reter, o espírito, o fôlego de vida, o pneu. Deus contempla tudo, e a Bíblia diz que nós temos que gozar daquilo que Deus nos concede, com graça, com sabedoria, mas também nos diz que nós não devemos tomar por empréstimo, porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que o tomou. Assim nós temos que ficar vigilantes, porque Deus é aquele que transforma, como Ele nos falou por esses dias, através do Espírito Santo, que transforma as maldições que fizeram com José, contribuiu para que cumprisse o propósito de Deus em sua vida. E o nosso propósito não é simplesmente para usufruir somente a nós mesmos. Em toda a Bíblia nós vemos, nos tempos dos juízes, o povo lutando, em prol da justiça, da equidade, da imparcialidade. Quando havia parcialidade, o povo oprimido, a Bíblia diz: não te indignes quando vês as leis violadas, um povo oprimido. Nos fala também que Davi matou o urso e leão antes de matar aquele gigante. E a Bíblia diz que urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Em todas as personagens que nós vemos na Bíblia, elas fizeram em prol do povo, das nações, não somente para si mesmo, porque o próprio Jesus disse: ele veio para servir e não ser servido. Todo aquele que está com um propósito, com o coração segundo o coração de Deus, assim como Davi, era todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, ele andou em prol do povo, assim como quando Davi faz a oração ali com Salomão, antes dele dormir no Senhor, ele disse: seja homem, seja valente, guarde os mandamentos do Deus do teu Pai até o fim, e tudo que empreender será bem sucedido. Nota-se que o rei de Salomão pediu sabedoria, para governar o povo com justiça. Deus agradou daquele pedido. Além de lhe acrescentar sabedoria, lhe acrescentou riqueza. E nós sabemos o seu fim, que ele não perseverou guardando os mandamentos no seu coração, envolveu com mulheres pagãs, envolveu no paganismo,
acabou adorando outros deuses, não perseverou como foi o seu pai, o rei Davi. Porque cumpre a nós, né, temos que cumprir aquilo que Cristo nos determina. Devemos fazer como ele assim procedeu quando ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele perseverou, ele foi até o fim. Ele cumpriu o propósito, né, daquilo que o Pai lhe chamou, lhe determinou, né? E a Bíblia diz que ele ficou satisfeito com a obra da qual foi feita, né? Ele sim, né, contemplou depois de ressuscitar, porque ele é o primogênito na ressurreição. E ele contemplou e alegrou das obras. Ele viu que houve, através do empenho, né, de cumprir até o momento daquela cruz, no sacrifício, na morte de cruz, que antes da ressurreição, né, ali cumpriu-se toda a lei, nos mínimos detalhes. Varão perfeito, né, fez feitos grandiosos, a sua boca em nada tropeçou. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, o qual diz: suscitarei no meio de vós, né, o grande profeta, que colocarei em sua boca, e ele vos dirá tudo aquilo que deveis fazer, assim como ele confirma. O Pai o glorifica: este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós fazemos aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, aquele que tiver ouvidos, que ouça, há mais esperança a esses que perseveram. Porque não há ninguém que saiba em relação ao futuro, né, a não ser aquele que é tudo determinado, aquele que determina onde há um propósito para tudo que está aqui debaixo do sol. Ele diz tempo de plantar, tempo de arrancar, de derribar, tempo de construir, tempo de abraçar, tempo de afastar. E ele é aquele que muda as estações, né? Está escrito: a um ele rebaixa, a outro ele promove. Ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. As obras que temos de perseverar não são produzidas, né, por nós mesmos, porque ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo, somente através dele, como ele sempre nos diz, né? Não existe árvore boa produzindo maus frutos, e não existe árvore má produzindo bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Assim, somente através do elo da perfeição, do qual foi necessário fazer um único sacrifício, e se cumpriu a lei. O fim da lei é a obediência. A lei foi necessária para que se fizesse a expiação através do sangue dos animais, até que chegasse a nova ordem, a nova aliança. Assim como ele nos ensina que as doutrinas judaicas, as doutrinas meramente humanas, cerimoniais de purificação exteriores, ceias por elementos, né? Isso Deus aceitou, né, essa falta de sabedoria até que cumprisse a nova ordem, a nova
aliança, porque não adiantava, aquilo não se purificava, né? Não há expiação se não for pelo sangue. E ele é a água transformada num vinho novo, é o primeiro milagre feito em Caná, da qual as talhas de purificação, né, houve a purificação. Temos que ser vinhos novos, odres novos, perdão, em vinho novo, né? Porque o odre velho, quando se derrama o vinho novo, se rompe. E ali o cerimonial, ali o que estava fazendo o casamento cerimonial, do qual Jesus ainda não era o noivo, estava como convidado juntamente com os seus discípulos. Ali ele disse, geralmente se apresenta o melhor vinho e depois se coloca o inferior. Mas até agora guardastes o melhor, né? O vinho novo, definitivo. Ele não sabia, mas ali o que ele chamou de amigos foram aqueles que obedeceram, porque ele diz, aquele que faz a vontade minha, além de um irmão, é um amigo na diversidade, né? Eles encheram a talha de água e eles sabiam do milagre, que ali se iniciou o seu ministério, que durou há cerca de 3 anos, né? Até a morte de cruz e a ressurreição, e do qual ele continua governando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E agora governa porque ele conquistou todo o poder e autoridade, né? Como ele dizia ali, avisa a raposa que por enquanto eu expulso limpos, enfermos, curos, libertos endemoniados, mas dentro de 3 dias estarei pronto. Ele, dentro de 3 dias, da qual ele disse ali que restauraria a tenda caída de Davi, do qual os religiosos diziam levou 46 anos para fazer esse templo, e tu construirás em 3 dias. Mas eles não compreendiam, porque aquele que é carnal não se compreende aquilo que é espiritual. Somente através do Espírito Santo, né? É por isso que para o mundo a mensagem da cruz é loucura, porque não se compreende aquele que é carnal. Só se há compreensão através do Espírito Santo, comunicando ao Espírito Santo, ao Espírito fôlego de vida, né? O pneuma. Por isso que quando a Bíblia diz aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo, ou seja, enquanto tem o fôlego de vida. Purifique-se enquanto ainda há tempo, enquanto ainda tem o fôlego de vida. O Espírito Santo purifica e santifica. Como ele diz também, aquele que estiver na imundícia, surge-se mais ainda enquanto há tempo, enquanto ainda tem o fôlego de vida. Porque após lhe ser retirado o fôlego de vida, já não se sabe mais nada. Onde a Bíblia diz que há mais esperança para um pecador, né, para aquele que ainda está vivo, né, do que um cão morto, né, do que um leão morto. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. E assim nós perseveramos, né, porque somente através das obras de justiça que ele produz em nós, e nós perseveramos juntamente com a fé. O confessando publicamente todos os dias, confessando as nossas dívidas, né, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, porque ele nos ensina, né, orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, né? Fazendo assim, operando segundo o amor, os dons que são irrevogáveis, acumularei brasas sobre as suas cabeças.
E assim nós devemos permanecer, né, segundo o Espírito, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E em mais um dia é nessa perseverança, né, mais um sábado que se finaliza com a mão no arado, porque aquele que não para de trabalhar, né, alcançará o descanso do sábado, o Shabat, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Assim como Jesus perseverou ao sábado, evangelizando, curando os enfermos, libertando, né? Por isso, segundo a lei, ele foi condenado à morte de cruz. E assim como ele nos ensina, aquele que perder a sua vida, a encontrá-lo. Sabemos que os discípulos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.